Continuamos com a segunda parte da entrevista com o Sérgio Ferreira, diretor de categoria para o conteúdo local da Chevron. Pode-me falar, Sérgio, do programa de conteúdo local que a Chevron tem, nomeadamente acesso, utilização, formação, educação e rastreio? Exato. Este programa que mencionou tem a ver com a necessidade de criar-se ou ajudar a fomentar as capacidades do empresariado local. Portanto, a partir do momento em que faz-se o anúncio no jornal, nós reconhecemos a necessidade da prestação de serviço. Uma série de empresas tipicamente reconhecem que têm o interesse e a capacidade de fazer a prestação de serviço e que nós sabemos que temos essas necessidades e tipicamente fazemos a ligação do empresário, da empresa com essa capacidade, com o departamento cá dentro que tem essa necessidade para a prestação desse tipo de serviço. Em que áreas no nosso mercado é mais fácil trabalhar? O empresariado, a capacidade de resposta do empresariado nacional é mais nos serviços básicos, é prestação de serviços de limpeza, serviços de segurança, transportes, mão de obra não qualificada, consumíveis, serviços de entrega. São esse tipo de serviços que tipicamente o mercado de imediato tem capacidade de resposta a um nível aceitável. E depois já começam a aparecer algumas empresas que, em parceria com empresas estrangeiras, já começam a prestar serviços de engenharia, serviços tecnicamente mais complexos. Não num número considerável, mas já existem algumas empresas que têm estado a desenvolver essa capacidade. Em termos de percentagens, quais são os vossos recursos? Mais internacionais ou mais nacionais? Portanto, tendo em conta o quadro, em termos de capacidade e o tipo de indústria no qual nós operamos, eu diria que uma boa percentagem dos serviços prestados à Chevron são, portanto, adquiridos do mercado internacional. Daí a existência do Departamento do Conteúdo Local para inverter esse cenário. É um processo que nós acreditamos que leva o seu tempo, a longo prazo, mas, no entanto, nós já começamos a tentar implementar uma estratégia para inverter o quadro. E quais são os bens e serviços mais difíceis de adquirir aqui no mercado nacional? Obviamente que os tecnicamente mais complexos, que são os trabalhos de engenharia mais complexos, são obviamente os mais difíceis de se adquirir no mercado local. Mas também nós não ficamos de braços cruzados. Na nossa estratégia nós temos estado a tentar identificar empresas nacionais que em parceria com empresas internacionais, no mercado internacional, comecem a desenvolver parcerias no sentido de tentar combater essa dificuldade. E a nível de parcerias, quais têm sido os vossos esforços de apoio ao desenvolvimento sustentável? Nós encorajamos os nossos parceiros internacionais, independente de qualquer um processo no qual nós nos envolvemos, a procurar parcerias no mercado local. E, obviamente, nós preferimos trabalhar com empresas nacionais, desde que tenham a qualificação necessária, porque até representa uma boa redução de custos para a própria Chevron, mas também ajuda a criação de empregos no mercado nacional, o que nós vemos sempre com bons olhos. A seu ver, qual o papel do Centro de Apoio Empresarial? Nós temos tido um engajamento com o CAI, participamos de todas as atividades às quais somos convidados, na medida do possível tentamos participar dos workshops e dividir informação o máximo possível com o CAI. É um instrumento muito válido para nós, até porque têm a capacidade de identificação, certificação das empresas nacionais. Nós acreditamos no potencial do CAI e à medida do possível nós colaboramos muito com o CAI. Ainda existe uma falta de informação relativamente ao que é de facto o conteúdo local e quem são as pessoas, quem são as empresas que podem entrar para o setor petrolífero, porque normalmente pensamos que só grandes empresas, né, a maior parte das pessoas pensa que só as grandes empresas é que podem contribuir e trabalhar com uma multinacional como a Chevron, por exemplo. A seu ver, quais são as barreiras que impedem, de facto, de aparecerem mais empresas a iniciar ou até mesmo possíveis fornecedores que queiram trabalhar em parceria com a Chevron, encontrarem, por exemplo, facilidades? Convém nós olharmos para essa questão em duas vertentes. Tradicionalmente o mercado empresarial esteve virado provavelmente para o setor construção e se calhar há um mito
no sentido de a percepção do mercado é que a indústria petrolífera, e é mesmo, isso é verdade, até certo ponto é complexo, mas nós temos vários segmentos. Acabamos de mencionar numa das questões os serviços básicos, que são os serviços de segurança, transporte de água e por aí adiante. Não significa dizer que nós encorajamos as empresas em permanecerem nesse tipo de prestação de serviço. O que nós, dentro da nossa estratégia, o que nós almejamos é um crescimento das próprias empresas. Portanto, começam a fazer prestação de serviços básicos, o que eu acredito que todas as empresas nacionais que tenham a capacidade provavelmente possam começar por aí, e quando haver um crescimento da própria empresa, a empresa também sente-se capacitada, tanto financeiramente, mas também organizativamente, de mover-se para um segmento um tanto quanto mais complexo, obviamente baseado numa parceria com uma empresa internacional que tenha essa capacidade. Está muita gente a ouvir-nos no momento. Para um fornecedor local que esteja interessado em fazer negócios diretamente com a Chevron, como deve contactar? Em princípio, se forem ao nosso site, tem um link que dá para o conteúdo local. As pessoas podem enviar um e-mail, nós em princípio respondemos. A segunda vertente são os concursos públicos. Nós ultimamente temos estado a anunciar no Jornal de Angola, e que em função das capacidades das empresas, nós encorajamos as empresas angolanas a responderem e assumirem esse compromisso, caso se sintam-se capacitadas, porque o nosso interesse é fazer crescer as empresas angolanas. E relativamente a este incentivo e crescimento económico que também é promovido por ações da própria empresa, quais são as principais dificuldades que vocês encontram? Eu creio que a dificuldade, se nós nos referirmos aos tipos de serviços tecnicamente mais complexos, tem a ver com a capacidade de resposta do mercado, porque do ponto de vista da Chevron estamos interessados em trabalhar com as empresas nacionais, mas convenhamos que o setor petrolífero é complexo, tecnologicamente complexo, e a grande dificuldade que nós encaramos tem a ver com a capacidade de resposta em termos tecnológicos das próprias empresas nacionais. Mas pronto, as empresas estão num processo de amadurecimento, e nós também sabemos que as empresas precisam do seu tempo para amadurecer, mas nós acreditamos que daqui a alguns anos nós provavelmente já possamos sentir uma diferença. A Chevron tem alguma estratégia de parceria com outras entidades para o desenvolvimento do local content? O que nós fazemos, daí o nosso engajamento com instituições como o CAI, tipicamente nós temos interações com a própria Sonangol e os outros parceiros no mercado, que mesmo a própria US Chamber of Commerce, nós participamos das vossas atividades, e nós consideramos que as parcerias com essas entidades, a divisão de experiências com essas entidades, ajudar-nos-ão a contribuir para o crescimento das empresas nacionais. Como diretor de categoria para o conteúdo local, qual é a sua perspectiva internacional sobre o local content? O que nós temos estado a fazer na vertente internacional é um engajamento com entidades internacionais. Nós fizemos presente no OTC, estivemos em Houston, vamos agora a um workshop em Londres, em que países com os quais nós nos podemos comparar, nesse caso particular a Nigéria, o Ghana e outros países que passaram por um processo de desenvolvimento igual ao nosso, nós vamos dividir experiências, observar o que eles têm feito em termos de conteúdo local e provavelmente aplicar algumas das estratégias utilizadas por estes países cá em Angola. Em que pés anda o nosso país comparado com outros países africanos da OPEP? Neste momento nós não estamos em condições de poder, até porque nem temos dados, de poder fazer uma comparação. Mas tendo em conta que muitos desses países já vêm discutindo a vertente de conteúdo local há muito mais tempo do que nós, eu acredito que provavelmente eles estejam ligeiramente mais adiantados do que nós. Porque os números, nós não temos números da Nigéria, nós não temos números do Ghana, nós temos a política da Nigéria, nós sabemos que a política da Nigéria é restrita, é muito exigente. A nossa política também é exigente, mas a capacidade de resposta da Nigéria não é semelhante à nossa. O mercado nigeriano já teve possibilidade, por exemplo, já existe uma indústria provavelmente mais madura do que a nossa na Nigéria, o que significa dizer que a vertente de conteúdo local justifica. No nosso caso, a nossa indústria ainda está numa fase de crescimento. Nós não temos serviços qualificados de engenharia, pelo menos em números
quantitativos e significativos que nos possam fazer uma comparação com países como a Nigéria. Em termos legais, quer-me falar um pouco do processo do local content? Nós fazemos em termos de conteúdo local, existem auditorias feitas pela concessionária, existem decretos que regulam a indústria petrolífera, por exemplo 4806, nós na medida do possível tentamos fazer todos os nossos concursos públicos através do Jornal de Angola. Por exemplo, é algo que nós podemos dividir para mostrar mais ou menos como é que nós tentamos acomodar as diferentes leis que regulam a indústria petrolífera. Depois existe a Lei 12703 também, que regula o tipo de serviços a serem fornecidos por empresas nacionais, daí que nós tentamos alocar o máximo possível dentro dessa lei os serviços a serem alocados a fornecedores nacionais. Mas também convém que do outro lado existem, uma coisa é o que a lei diz, do outro lado é a capacidade de resposta imediata neste momento do próprio mercado, que nós acreditamos que vai alterando, é um quadro que vai alterando, mas a capacidade de resposta 100% do empresariado nacional ainda é de sentir. O que é que Angola tem para oferecer? Angola tem tudo, tem recursos humanos, tem vontade, gente com vontade de trabalhar, tem uma geração de empreendedores com muita vontade de fazer a diferença. Agora, o que nós precisamos é criar os parâmetros necessários, portanto, tanto do nosso lado, mas também como todos os parceiros no mercado, e dar tempo ao tempo, porque nós pessoalmente acreditamos que daqui a alguns anos, provavelmente a médio prazo, 5, 6 anos, o quadro seja diferente. Quando fala de parâmetros, refere-se a quê? O capital humano, convenhamos que é um dos fatores que tem um impacto no desenvolvimento do conteúdo local. E uma das grandes dificuldades neste momento é a mão de obra qualificada. Portanto, se virmos dentro da indústria petrolífera o número de engenheiros capazes de responder às exigências da indústria petrolífera neste momento é limitado. O que significa dizer que, por exemplo, nós acabamos de mencionar um dos serviços que poderiam ser fornecidos por empresas nacionais, é a mão de obra qualificada. Mas se daqui a alguns anos o número de engenheiros qualificados e engenheiros com certa experiência aumentar, o que obviamente vai acontecer, provavelmente isso altera o quadro, altera a possibilidade das empresas nacionais terem uma certa capacidade de resposta dentro da vertente mão de obra qualificada. É um exemplo que nós podemos dividir aqui, por exemplo. Poderia-me dizer quantos países envolvem as vossas operações, nomeadamente a nível de fornecedores, empreiteiros? Dependendo do tipo de serviço, obviamente, nós tipicamente, à medida dos serviços básicos, como foram mencionados, são adquiridos cá em Angola, mas se nós verificarmos, por exemplo, na vertente de mão de obra qualificada, provavelmente eles vêm acima de 7, 8, 9 países, vêm de diferentes países. Isso é da mão de obra qualificada. Os diferentes produtos que nós compramos, provavelmente eles possam vir dos Estados Unidos, mas se calhar até temos um serviço de consultoria que vem de Berlim, por exemplo, ou da Noruega. A empresa com essa capacidade, uma vantagem competitiva, provavelmente está na Noruega, é uma das melhores do mundo para fazer esse tipo de prestação de serviço. Se calhar há algumas peças que a gente precise, devem vir da Alemanha, porque a Alemanha se calhar é o país que a nível mundial tem melhor capacidade, qualidade também de produção nesse determinado segmento. Portanto, há uma variedade de países que nos fornecem serviços e materiais. Quer deixar algum conselho, algumas palavras endereçadas a possíveis empreendedores, jovens empreendedores, com sede de servir o setor petrolífero e a indústria petrolífera? Obviamente que sim. O que nós gostaríamos de deixar aqui é um encorajamento ao empresariado nacional, até porque nós Chevron, nós primamos pela colaboração com o empresariado nacional. Gostaríamos de ver mais empresários com vontade e capazes de servir-nos, fazer prestação de serviços e materiais e serviços, obviamente, e um número considerado. E então o que nós queremos é ver o número de empresários angolanos qualificados a crescerem de formas a que no futuro nós possamos gerar mais empregos no país. E com a entrevista concedida ao ZAC Magazine por Sérgio Ferreira, diretor de categoria para o conteúdo local da Chevron, colocamos ponto final ao nosso itinerário temático de hoje. Termina assim a 23ª edição do Magazine de Rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola. Na apresentação, Elka Guimarães, com a operação técnica e assistência de produção de António dos Santos, a realização a cargo de Joel Costa. Já sabes, estaremos juntos na próxima quarta-feira. Até lá, fique bem. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC.
semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.